Ok, ficaremos aqui com a nossa turma, com a nossa lição. Estamos estudando em nossa escola dominical sobre maturidade cristã e hoje ainda iremos tratar do assunto salvação, também um assunto muito importante, um assunto crucial à vida cristã, né? Ele é o alicerce da vida cristã, porque fala a respeito do que Cristo fez por nós. E nesse exato momento estamos falando sobre a confiança da vida eterna. No último estudo, não sei se você lembra, nós respondemos algumas perguntas e louvamos ao Senhor pelas perguntas que foram elaboradas, foram feitas, e nós respondemos pautado nas Escrituras. E hoje nós daremos continuidade ao assunto salvação e nós iremos para maturidade cristã, termos da salvação. Hoje nós iremos aprender algumas expressões que talvez você já conheça e talvez você não saiba a explicação delas. Então eu resumi aqui, porque são vários termos que são usados na salvação. E eu resumi aqui em 4 termos para que possamos então desenvolver melhor essa área da salvação e termos assim maturidade e crescendo em Cristo. Eu quero, antes de dar continuidade, agradecer por você que está nos visitando. Eu posso ver ali atrás o irmão Etinan, não é? O noivo da irmã Janaína. Inclusive vamos orar, né? O casamento aproxima-se, vai ser realizado aqui na igreja e será um grande privilégio, né, vê-los apresentando esse casal ao Senhor, né? Muito bem, o seu Gleidson também tem acompanhado a sua esposa, Marilene, está ali atrás. Me ajude aí com os visitantes. Muito bem, me ajude aí. Olhe para o seu lado, quem está nos visitando. Olha, está apontando ali. É o Sabino, né? Isso, muito bem, Sabino, seja bem-vindo, Sabino. Então você que está nos... estou vendo a Ágata também, seja muito bem-vinda. Então, você que está nos visitando. E eu estou vendo também a Laura. A Laura, filha do Nedinho e da Luzia, né? Está ali ela. Muito bem, Laura. Seja muito bem-vinda, né? Graças a Deus. Daqui a pouco nós vamos dar um cheiro nela. Senhor Deus e Pai, mais uma palavra de oração, pedindo o seu cuidado, sua direção para a nossa semana, conferência, mas também para esse tempo agora que vamos meditar na sua palavra. Fala aos nossos corações. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero começar dizendo que a salvação, ela é um milagre operado na vida de um pecador. E esse milagre você pode ver na prática, na vida de quem? Na sua vida. Tá bom? Esse milagre foi operado na minha vida e na sua vida. Crer em Cristo e ser transformado pela graça dele é um milagre, também é um milagre operado por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Então temos aprendido esses dias sobre a confiança da vida eterna, baseado na palavra de Deus. Devemos ter confiança porque o Senhor Jesus nos deu essa confiança. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão. Nós já trabalhamos nesse versículo. Hoje nós veremos de forma magnífica os termos que são usados na salvação. E o mais impressionante é que esses termos, cada um desses termos que iremos ver, tem um significado teológico baseado, então, na época em que foram usados. E o primeiro termo que nós iremos aprender é sobre justificação. Esse aqui talvez seja o mais usado no meio evangélico e talvez você conheça bem o que significa justificação. E o termo aí você já está vendo, vem da palavra justiça, justificar, pois aquele que justifica é o juiz que é justo. Esse termo, justificação, ele é um termo legal, jurídico, que era usado então nos tribunais para declarar que alguém era justo. Ele foi perdoado a sua dívida, perdoado os seus pecados, então era usado o termo justificado. Esse aqui foi perdoado, justificado, declarado justo pelo juiz.
E essa obra de justificação, de declarados justos, foi feita em nós. Abra sua Bíblia para Romanos 5:18 e veremos que nós fomos colocados sobre condenação. A nossa sentença estava dada, sentença de condenação, mas o reto juiz, Deus, nos declarou justo por meio da fé em Cristo. Vamos lá para Romanos 5, versículo 18. Os outros versículos eu trouxe aqui no quadro, mas alguns desses nós vamos abrir a Bíblia, folhear e lermos, tá bom? Romanos 5, versículo 18. Vamos ler o texto. Romanos 5:18, vamos ler em uma só voz, juntos. Romanos 5:18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação. Então, por meio de um só, quem foi esse um só? Adão. Por meio da desobediência de Adão, veio a condenação sobre todos nós. Então, nós já nascemos debaixo desse jugo de condenação. É interessante que eu demorei um pouco para entender isso, porque eu achava que era porque eu tinha pecado de beber, o pecado de ter fumado, o pecado de roubar, o pecado de mentir. Achava que esses pecados aí do dia a dia é que nos levava à condenação, quando na realidade nós já nascemos debaixo desse jugo de condenação por conta de Adão. A ofensa de um só, antes mesmo de você ter nascido, a ofensa de um só já nos colocou debaixo dessa sentença, condenação. Mas também pelo ato de um só, o justo, Cristo, veio a justificação, veio a sermos declarados justos por meio da fé em Cristo. E essa declaração de justiça foi por meio dele. Então a justiça, a justificação, ela é uma obra de Deus. Ela não está baseada no que fazemos ou realizamos. É por isso que a salvação ela é pela graça, irmãos. Porque nós jamais conseguiríamos pagar essa dívida. Jamais o Marcos Júnior conseguiria pagar essa dívida a Deus obedecendo. Não, então eu preciso obedecer hoje, amanhã, para pagar essa dívida com Deus. Nunca que pagaríamos. Porque essa dívida ela está no nível celestial. A dívida nossa para com Deus estava no nível celestial. Nunca conseguiríamos pagar essa dívida. Nunca. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo. Olha só aqui, olha só a sentença. O seu Filho ao mundo para pagar a nossa dívida. Então a justificação é uma obra de Deus. E fomos declarados justos por causa de Cristo, que enviou o seu Filho para nos justificar, declarar justo diante de Deus e assim pagar essa dívida. E nós ficamos abobalhados como Paulo, que fica dizendo, eu não sei como foi isso, eu não mereço isso. Tá bom? Aqueles que foram justificados, reconhecemos que não somos dignos dessa dívida ser paga. Nós queremos pagar, queremos fazer alguma coisa. Não existe nada humano, meramente humano, que venha a ser paga essa dívida. Ela já foi paga e veio lá do céu a conta paga. Cristo, por meio da fé, somos declarados justos. Estávamos condenados à morte eterna. Não havia fiança. Nessa dívida de condenação, não tinha fiança. E ainda que tivesse, ninguém conseguiria pagar essa fiança. Na salvação, Deus é o juiz. Então, essa palavra é jurídica, mostra o juiz, reto, justo, mostra o réu, mostra aqueles que seriam condenados,
mas mostra aquele também que nos declarou justo por meio da obra na cruz. Dívida paga. Lembra da palavra lá da cruz? Está consumado, que a palavra também era usada no meio jurídico, na economia, na escravidão. Está pago. A dívida está paga. Está consumado. E é incrível como nós crescemos em maturidade quando aprendemos esses termos: justificação, redenção, substituição, reconciliação. E nós vamos ver já já o restante desses termos. Nós temos um advogado que nos declarou justo e ele está diante do Pai. Eu quero citar 1 João, que diz assim, capítulo 2, versículos 1 e 2. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E a propiciação é outro termo também da salvação. A propiciação foi a satisfação de Deus, porque nada na terra satisfaria, então, a ira de Deus que era sobre nós. Mas Jesus, então, ele é a propiciação pelos nossos pecados. É a única condição para pagar a nossa dívida e nos declarar justos diante de Deus. Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Está à disposição essa graça ainda ao mundo inteiro. Aqueles que creem serão declarados justos. E essa é a verdade literal da mensagem do Evangelho. Que aquele que nos deu a vida, morrendo, nos deu vida. Esse é um contraste, né? Como alguém morre para dar vida. Aquele que morreu, ressuscitou, tem o poder de remover os nossos pecados. No Antigo Testamento, nós sabemos que havia os sacrifícios. Os animais eram sacrificados. E quais animais eram sacrificados? Vamos lembrar aqui. Quais animais eram sacrificados? Qual? Cordeiro, que é o mais simbólico, não é? É o mais simbólico. Mas outros animais eram sacrificados, como também o quê? Bode. Seu Chiquinho, você sabia que no Antigo Testamento tem o bode? Tem um bode, pessoal, que era o bode emissário, né? Que o sacerdote levava o pecado do povo e orava nesse bode e soltava ele no deserto. Esse não era sacrificado, era soltado no deserto, o pecado do povo era lançado ali sobre ele. Já pensou, coitado desse bode, né? E era lançado no deserto. Mas havia o sacrifício, mas além de bode, carneiros, o que mais? Muito bem, as aves, né? As aves eram sacrificadas, né? Ah, não era um pecadão grandão, não. Vamos sacrificar o quê? Não uma novilha, não um cordeiro, não um cabrito. Uma ave também será sacrificada. Pois tudo o que aconteceu no Antigo Testamento de sacrifício não era suficiente para pagar a nossa dívida. Um inocente morrendo por um pecador, essa é a proposta da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Quando Adão e Eva pecaram, o que foi que eles fizeram? Eles se cobriram de folha querendo pagar a dívida. Eles quiseram pagar a conta e vemos a religiosidade. Eles pegaram folhas de figueira para se cobrirem. E Deus disse, não paga, não é suficiente. E diz lá o texto que Deus os cobriu com pele de... Aí nós vemos o que? O primeiro sacrifício. O inocente morreu por conta de quem? De um pecador. E essa proposta, ela percorre do Antigo Testamento até o livro de Apocalipse. O Cordeiro de Deus foi sacrificado, o inocente pelos pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E em Romanos 5:1, vamos citar juntos, nós temos o termo de justificação, talvez um dos versículos mais conhecidos, e você pode decorar esse versículo. Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor. Não tínhamos paz com Deus, mas por meio do sacrifício fomos justificados mediante a fé. A fé nos justificou, nos declarou justos diante de Deus. No grande dia, não iremos mais para o tribunal do julgamento, onde Deus irá olhar para nós e dizer: olha, esse aqui eu vou declarar justo, sim ou não. Não iremos para o grande tribunal, porque os nossos pecados já foram o quê? Julgados em Cristo na cruz, fomos declarados justos. E essa verdade, ela muda o modo como nós olhamos para a salvação. Através das lentes celestiais, conseguimos enxergar melhor. Então, um crente maduro, ele consegue enxergar pelas lentes celestiais de que nós já fomos declarados justos por meio da fé em Cristo. Amém? Quando você está obedecendo, você não está pagando a dívida, não. Estou obedecendo, pastor. Você não está pagando a dívida. Você está agradecendo pelo privilégio que é a salvação. Porém, nesse exato momento, é importante eu pontuar aqui que os que foram justificados, reconciliados, declarados justos, eles têm uma vida coerente à sua fé. Eles não enxergam a justificação e vão viver como quer, não. Como tem muita gente, eu já sou um salvo, eu já sou ele me declarou justo, eu vou viver como eu quero. Nada disso. Muito pelo contrário, aqueles que têm essa percepção, que conseguem enxergar de modo bíblico, saudável, que a justificação é porque Cristo morreu por nós e por meio da fé, fomos declarados justos. É saudável, é bíblico, mas nos leva a uma vida de submissão a Deus. Nos leva a uma vida de obediência à palavra de Deus. Nos leva a uma vida de nos submetermos cada vez mais ao senhorio daquele que nos deu a vida. E não o contrário. Vou levar a minha vida como eu quero porque eu já sou justo. Quem fala isso nunca conheceu a graça de Deus. Nunca. Pelo contrário, nós vivemos em submissão. Senhor, Tu és Deus, eu sou servo. Inclusive, vamos ver já o outro termo, além da reconciliação, além da justificação, perdão, também nós somos o quê? Vamos dizer juntos? Reconciliados, que é a reconciliação. Justificação, fomos declarados justos. E outro termo da salvação é a reconciliação. E o que significa a reconciliação? Essa palavra, ela carrega a ideia de restaurar um relacionamento que foi quebrado. A reconciliação, sabemos que no Éden, quando um só homem pecou, que foi Adão e Eva, o homem foi expulso do jardim. Então a comunhão que tínhamos para com Deus, ela foi quebrada por causa da desobediência do pecado. O homem foi afastado. Deus disse: no dia em que você comer, certamente morrerás. Ele comeu e morreu. Espiritualmente, foi separado da comunhão, morreu então fisicamente também. Então por isso que nós morremos por causa do pecado de Adão. A árvore do conhecimento do bem e do mal causou isso. E sabemos também que a árvore da vida, o que foi que aconteceu com ela? Vamos lá para a aula. A árvore da vida que estava no jardim, assim que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus fez o quê? Os expulsou do jardim para que eles não viessem a comer da árvore da vida, uma vez tendo pecado. E essa árvore da vida nós vamos encontrar ela depois lá em Apocalipse, lá no milênio. Vamos deixar esse assunto para frente e voltando para a reconciliação. Reconciliar significa dizer tornar a comunhão de novo. Atar o que desatou. Então, aquela desobediência de Adão causou desligamento entre o céu e a terra, entre o pai e o filho.
entre Deus e o homem. Fomos separados. Entra o termo reconciliação, porque em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Em Cristo nós nos achegamos a Deus por meio dele. Então, eis o termo da salvação, que é a reconciliação. Paulo, em Romanos, ele usa muito esse termo aqui, e nós vamos ver o versículo, eu trouxe aqui em nosso quadro, de Romanos 5, falando sobre esse termo que é a reconciliação. E alguns desses versículos juntam na justificação com a reconciliação. Somente as mulheres, vamos lá, Romanos 5 e o 10, as mulheres. Porque se nós fomos reconciliados, muito mais estando já, então, quando inimigos, fomos reconciliados. A expressão inimigo mostra a nossa vida sem Cristo. Éramos inimigos de Cristo, desapegados, separados, inimizade. Mas fomos o quê? Reconciliados, atados de volta por meio da fé em Cristo. Agora os homens, o outro versículo, que é o versículo 11, diz: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por intermédio de quem recebemos agora. Nós recebemos agora, no presente, a reconciliação. Então veja que reconciliar é ligar de novo, é restaurar o que havia quebrado. O homem quebrou, Deus então uniu, reconciliou por meio de Cristo. Nessa emenda entre Deus e o homem, não existe, assim como na justificação, não existe nada que poderia ligar os céus e a terra, humanamente falando, a não ser uma ação divina, a não ser a ponte divina, que é quem? É Cristo, para nos conduzir até Deus. Então, Jesus é a ponte que nos reconciliou com Deus. Então, Cristo, quando ainda éramos pecadores, ele provou o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, enxugando a reconciliação, ela começa com Deus. A reconciliação, meus irmãos, é um passo. Vou usar esse microfone. A reconciliação, ela é um passo. Ela é um passo. Vamos dar esse passo aqui. A reconciliação, ela é um passo dado não pelo homem. Isso é maturidade cristã na salvação. A reconciliação é um passo dado não pelo homem, dado por Deus. Essa conta não conseguiríamos pagar. Fomos justificados, declarados justos. E a reconciliação é um passo dado por Deus, por meio de Jesus, para nos alcançar, para nos ligar novamente a Deus, aos céus. A comunhão foi quebrada em Adão, por um só homem, uma só ofensa, mas também por um só ato de justiça fomos o quê? Reconciliados. Então, é um passo, mas não é um passo dado pelo homem, é um passo dado por Deus. Pastor, e o homem dá um passo? Humanamente falando, o homem dá um passo sim, no sentido não soberano, mas no sentido de responsabilidade humana. Ele precisa o quê? Crer, ele precisa crer. Nós já vimos esse ponto sobre a responsabilidade humana e a soberania de Deus, que ambas andam juntas, mas a soberania de Deus está acima. Então, quando nós falamos aqui na igreja, quem gostaria de entregar a sua vida a Cristo, foi porque, e esse passo já foi dado. Por quem? Por Deus. Jesus é a ponte que nos reconcilia com Deus.
E quando alguém estende a sua mão, ou confessa a Cristo como Senhor, ele só está respondendo o quê? O que a fé está dizendo. Amém? Então isso é maturidade cristã. Não pense que a salvação é algo que o homem pode colocar no seu bolso e pegar ela e fazer o que quiser. Não. Ela é próprio de Deus, estendida a nós. Amém? Aqueles que creem e são justificados, declarados justos. Eu tenho uma pergunta para você. Você já foi ligado com Deus ou ainda você está desligado? Você já foi reconciliado com Deus ou você ainda precisa ser restaurado? Você já caminhou por essa ponte que nos reconcilia com Deus, que é Jesus? É somente por meio dele que podemos chegar ao Pai. Vamos citar João 6. E quanto? Respondeu-lhes, vamos lá? Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão é somente por meio da ponte que podemos ir até Deus. Eu queria até enfatizar, não é por meio de religiosidade, não é por meio de outra pessoa. Podemos até enfatizar, não é por meio de Maria, não é por meio de Alá, não é por meio de Maomé, nem de Buda. Quem morreu na cruz para entregar a sua vida e nos reconciliar com Deus foi quem? Foi o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o cristianismo é maravilhoso. Nenhuma, vou usar a expressão entidade, né? Comunidade, tem um Deus que morreu a favor dos seus. Mostre-nos uma religião ou uma comunidade a qual o seu líder morreu pelos seus para entregar a sua vida. O cristianismo ele é diferente, é por isso que somos ricamente privilegiados, fomos declarados justos. E ainda que morresse, não teria poder de perdoar pecados, a não ser o homem Deus que nos reconciliou, nos declarou justos. Amém? Vamos para outra expressão. Temos mais um versículo aqui. 2 Coríntios 5:18 diz assim: ora, tudo provém de Deus. Isso mostra que é o passo de Deus ao homem, tá bom? Não o homem dando passo a Deus, mas Deus dirigindo-se ao homem. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo pela ponte, que é Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, porque as nossas transgressões não pagaríamos o preço. Nos confiou a palavra da reconciliação. Nós temos um corinho, um hino, né, que é cantado na sua estrofe, que diz: reconciliai-vos já com Deus. Lembra esse corinho? O hino é a mensagem real do nosso cantor cristão, o número 207, que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador vos manda em seu amor, reconciliai-vos já com Deus. Aí temos a mensagem, né? Eis a mensagem que vem do céu, né? A nós pecadores, reconciliai-vos já com Deus. Outro termo que é usado na salvação, justificação, significa o quê? Declarados justos. Reconciliação, que Deus então restaurou, ligou novamente, reconciliou por meio de Jesus. E agora veremos a expressão redenção. E o nosso tempo nós vamos ficar em redenção. E o que significa essa expressão redenção? Que, como eu mencionei no início,
Cada uma dessas expressões eram colocadas conforme a época, né? Ela tem um sentido cultural. A justificação, a palavra jurídica, né? Declarados justo por quem? O juiz. Estamos diante do tribunal e Deus nos declarou justo. Agora a palavra redenção, o que significa no contexto ali cultural? E novamente é importante lembrar que o pecado nos separou, o homem e Deus. E na redenção nós costumamos dizer que o pecado, ele nos escravizou. O pecado nos amarrou, nos colocou em cadeias. E esse ato de libertação das correntes da condenação é o ato de redenção. Quando alguém está preso e outra pessoa então pagou por ele, foi rendido, foi pago o preço, então ele foi libertado. Eis aí a expressão redenção. Um escravo, quando estava debaixo de jugo de escravidão, ele poderia pagar, o escravo poderia comprar a sua liberdade. Mas outra pessoa também, generosamente, poderia pagar por aquele escravo. E ele ser livre. E ele receber até um novo nome, porque escravo ele não tinha nome. Pode receber também um outro nome. Pois assim aconteceu também em Cristo. Éramos escravos do pecado, da condenação. E Cristo, então, Deus, por meio de Cristo, nos libertou. Aí a expressão redenção. Um grande pregador, Stott, disse o seguinte: o pecado não é meramente um ato ou um hábito exterior. É uma corrupção profundamente arraigada no íntimo. Nós já nascemos assim, inclinados à escravidão. E muitas vezes no Antigo Testamento, né, e também no Novo, são descritos como nós somos agora escravos, mas não do pecado da condenação, mas escravos de Cristo. Que a palavra para escravo usada é doulos, que são escravos. Nós nos tornamos escravos da condenação por causa de Adão, porém nos tornamos escravos, mas escravos privilegiados de Cristo, quando cremos nele. A vida anterior sem Cristo nos trouxe cadeias, correntes. Escravos, eles eram isentos da justiça, mas em Cristo nós fomos libertados. Aí houve redenção. Agora é interessante, assim como muitos de nós estávamos escravizados, rendidos à condenação, em cadeias, em prisões, muitos ainda vivem em nossos dias, escravizados. Mas é interessante que o mundo e Satanás mostra com que as pessoas que estão no mundo escravizadas em cadeias, eles acham que não estão em cadeias, porque Satanás tem cegado o entendimento deles. O pecado, uma vez, ele é bom. O pecado, ele é gostoso. E as pessoas vivem nele e acham que isso não é escravidão. Eu já vi várias matérias, documentários de pessoas depravadas, dizendo que eu quero ir para o inferno mesmo. Você acha que eu quero ir para o céu? Eu vivo a minha vida aqui depravada, eu quero ir para o céu? Eu quero ir para o inferno, dançar lá e beber e festejar com Satanás. As pessoas, eu já ouvi declaração assim, pessoas falarem isso. Nem sabe ela que no inferno até Satanás vai estar julgado. Até Satanás vai estar debaixo de condenação. E as pessoas escravizadas achando que estão no mundo, acham que lá é liberdade e que nós estamos presos aqui em obediência. E que nós cristãos é que não podemos ir para uma festa. Ai, coitado. Quando eu fiz minha decisão ainda jovem, as pessoas olharam para mim e julgaram dizendo: coitado, agora não pode mais ir para a festa, não pode mais fazer aquilo. Nem sabe eles que não existe festa maior e melhor do que estarmos na presença de Cristo e libertados das correntes da condenação.
livres da condenação eterna. Tem maior festa do que essa? Tem maior alegria e regozijo do que esse, de sabermos então que Cristo quebrou as cadeias, houve redenção, quando por meio da fé nós cremos nele. E as pessoas estão escravizadas, em cadeias, entre aspas, boas. Eu não preciso de Cristo não, porque aqui eu tenho tudo. Eu tenho tudo aqui no mundo, pastor, eu faço o que eu quero da minha vida. Isso não é liberdade. Isso é o quê? Escravidão. Na corrente, na coleira de Satanás, levando para onde quer. Coma aqui, pecado. Coma aqui. E Satanás levando e a pessoa sem perceber, quando chega no dia da sua morte, se encontrar com Deus, condenação. Aí achando que lá no inferno vai ser uma festa demoníaca. Condenação. E nós não temos ideia de como vai ser isso e nem queremos ter. Deus nos livre disso. Redenção. Ele nos trouxe libertação. Então esse termo significa que fomos o quê? Libertos. E quero partir para a conclusão com os nossos versículos aqui. Romanos 6, versículo 16 a 18, nos descreve antes e depois da nossa vida, com Cristo e sem Cristo. Paulo diz: mas graças a Deus, porque outrora, o quê? Escravos do pecado, outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez o quê? Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Antes éramos servos, mas não da justiça, da iniquidade. Servos da iniquidade, mas em Cristo fomos libertos e nos tornamos servos. Mas servos o quê? Da justiça, debaixo do Senhor. Ele é Senhor e nós somos servos, debaixo da justiça. E continua em Romanos 6 e 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação, que é outro termo que nós veremos nos próximos estudos. E por fim, a vida eterna. A escravidão da condenação leva à vida sem Deus, mas a liberdade em Cristo nos leva para a vida eterna. E faço então a conclusão desse estudo, trazendo à memória para nós que uma das cidades do Ceará tem o nome de Redenção. E a pergunta é: por quê? Por que, pastor, uma das cidades do Ceará? E ela ganhou esse nome, né? Ela foi intitulada esse nome. Antes era uma região só ali de Acarapes, não me falha a memória, Baturité ali, aquela região. E depois ganhou o nome de Redenção. E por que Redenção? Quem sabe a história? Porque, por causa dos escravos, Nedinho. Você é de lá, né, Nedinho? Você tem cara de escravo mesmo, Nedinho. Muito, rapaz, está ali um homem estudado, viu? Está do lado de fora ali, ó, viu? No Brasil, foi a primeira. Seu Pompeu está falando, viu? Tá? Muito bem, seu Pompeu. Foi a primeira cidade do Brasil, gente. Olha que só que legal, né? Foi a primeira cidade do Brasil a libertar os escravos. Por isso ganhou o nome de Redenção. E sabe, irmãos, isso aconteceu conosco. Nós fomos libertos da escravidão. As algemas foram quebradas por meio de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas, quebrou as cadeias e nos trouxe para onde? Para o reino do seu amor, da sua justiça. Essa redenção, ela tem uma dimensão tanto presente, agora nos libertou, como também futura. Alguns versículos nos mostram que a nossa redenção plena será quando Cristo o quê? Voltar, porque ainda nós lutamos contra os
os inimigos da nossa fé, mas teremos a redenção plena. Ela tem uma ideia também futura. Redenção plena quando Cristo, então, voltar. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Eu quero lhe dizer que todos esses termos aqui nos levam à maturidade cristã, compreendendo e colocando em prática em nossa vida. Santo Deus, nosso Pai, nos ajuda a cada dia estarmos aqui aprendendo da sua palavra, meditando, saboreando cada expressão da sua palavra e nos alegrando, porque o Senhor nos declarou justificação. O Senhor, por meio de Cristo, nos reconciliou com Deus. Nos trouxe redenção por meio de Cristo. Ó Pai amado, ajuda o seu povo a compreender e a buscar viver uma vida debaixo da sua justiça. É assim que os justos vivem, os rendidos vivem, os que foram reconciliados vivem buscando obedecer ao Senhor. Então nos ajuda nessa peleja, nessa luta. Assim nós oramos, ó Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém.